Bom dia, Brasil! Graça e paz e alegria de Deus no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. Hoje, 15 de dezembro de 2021, nono dia da campanha de oração Quebra de Corrupção no Brasil. Hoje, Deus tem me colocado uma palavra abençoada que vai te ajudar a tomar decisões importantes. Uma delas é logo aceitar Cristo como Salvador da sua vida, porque é necessário, porque a oportunidade é dada, mas Ele está voltando para buscar a sua igreja, e depois que Ele buscar a sua igreja, a porta é fechada. Então fique ligado que é necessário buscar enquanto tem oportunidade. Então vamos lá, Isaías capítulo 55. Quem não conhece Isaías, o profeta Isaías é o profeta messiânico. É o profeta que falou no seu tempo de ministério, ele sempre falou profecias relacionadas a Cristo, da vinda de Cristo e o seu período que haveria de estar na terra para cumprir o propósito divino como missão, em função de resgatar multidões de todas as nações. É necessário a gente entender que o plano de Deus é salvar o homem dos seus pecados, amém? Então vamos para o texto bíblico sagrado, que está escrito lá em Isaías 55, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto todo para ter uma compreensão e vou assim falando algumas coisas que Deus colocar no meu coração, amém? Então não repara não. Versículo 1. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. As águas servem para purificar, tá? E vós que os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometidas a Davi. É Deus usando a boca do profeta, já direcionando uma palavra para o povo de Israel, e também serve para nós, que tomamos posse pela fé. E assim falando Deus através do profeta ao povo. Então vamos lá. Eis que eu dei por testemunha aos povos como príncipe e governador dos povos. Aqui até uma passagem me chama a atenção, esse versículo aqui, que ele está falando de Davi, mas o sucessor de Davi no futuro é Cristo. Tanto é que o cego Bartimeu fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui está falando bem claro, eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então aqui é um sinal já profético, já sinalizando de Cristo. O rei, o príncipe e ao mesmo tempo governador de todas as nações. Todas as nações. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então já fica claro a testificação do que Deus fez através de Cristo, ou que Deus está fazendo através de Cristo, como Salvador no mundo. Ele tomou posse da autoridade investida de dominar todas as nações. Todas as nações. Aí é o povo que clama, né? O Brasil está clamando. Então vamos clamar a Deus para poder Deus ter misericórdia da nossa nação. Então amém? Então vamos lá. Versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheceis. O Brasil é uma nação que não conhecia, mas passou a conhecer através da palavra. E uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Estamos correndo em oração para junto do Senhor. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O texto aqui vai dizendo aqui, já estamos entendendo que Deus ele glorificou a Jesus lá no tempo passado e no tempo presente. O nome de Jesus Cristo ele também é glorificado. Há muitas vezes profecias que ela tem duplo sentido, o sentido atual e ela no mesmo tempo ela é profética, e então ela vai falando como é o profeta Messias, o Isaías é profeta messiânico, ele então já está falando referente ao Cristo que havia de vir e reger todas as nações, amém? O Salvador do mundo. Aí no versículo 6 fala uma coisa interessante, Jesus está voltando, todo mundo está falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando.
Aí versículo 6 fala assim, ó, buscai o seu encontro se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Todo mundo fala, Jesus está voltando. Tem algumas pessoas que falaram que Jesus está voltando e ela já não está mais aqui, já foi embora. Aí vamos entender. O que aconteceu? Ele falou tanto que Jesus voltava, ele foi embora, não está mais aqui para pregar. Jesus já veio para ele. Jesus já veio para ele. E Jesus está voltando e vai ter um momento que ele vai voltar para toda a humanidade. E aqueles que endurecem a servir, não quer se arrepender do pecado, não quer receber o perdão de Deus, vai se lamentar. Então, para você não ser um dos que vai se lamentar quando Jesus voltar, aceita enquanto tem oportunidade de achar Ele na sua vida. Aceita o perdão de Deus. O problema muitas das vezes das pessoas é que às vezes as pessoas já rejeitam o perdão de Deus. Ei, quero deixar bem claro para você entender. Deus, através de Cristo, Ele concede o seu perdão. O perdão de Deus está em Cristo. Quando tu aceita Cristo, tu está aceitando o perdão de Deus. Quando você rejeita Cristo, você está rejeitando o perdão de Deus. Ficou claro? Então vamos dar continuidade. Nesse jeito. Amém? Versículo, ó, aceitou Jesus, não tem jeito de ficar no pecadinho mais não. Não tem mais jeito, não, tem que mudar. Pessoas que, mas irmão, tem pessoas que ela tá na igreja, mas tá fazendo um negocinho errado. O evangelho, ela entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nela. Quando entra, muda. Quando o evangelho entra na pessoa, ela muda de comportamento. Ela tem tendência a mudar de comportamento porque vem a ação do Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então vamos lá, versículo 7, número de perfeição, sétimo período de oração, versículo 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, justificando aqui o que eu estava falando anteriormente, Deus, Ele nos perdoa em Cristo. O perdão de Deus está no seu Filho. Quando aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, aceitamos o perdão de Deus. Quando rejeitamos a Cristo, estamos rejeitando, estamos dizendo, não, Senhor, eu não quero o perdão, não. Eu quero continuar no meu pecado, continuar na minha farsa, continuar na minha bagunça. Só que o salário do pecado é a morte. E a morte é a condenação. E a condenação é inferno, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Então, está escrito em Apocalipse, quem tiver paciência, dá uma lida lá e você vê a condenação e o juízo de Deus, a princípio até no capítulo 21 de Apocalipse. A responsabilidade fica a critério daquele que toma decisões. E eu aconselho, toma a decisão de se arrepender do pecado e aceitar Cristo. Aqui é o texto para sagrado falando a respeito disso. Porque os meus... Aí Deus falando aqui no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e vem a neve dos céus, e para lá não torna, sem primeiro regar a terra, e fecundem e faça brotar, para dar a semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então Deus aqui está dando um recado que o pensamento de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Não podemos julgar Deus, Ele é o juiz. O caminho de Deus a gente não consegue entender. Somente a gente tendo vida de oração que a gente consegue compreender o grande amor de Deus, os pensamentos de Deus. O profeta Jonas, quando queria que Nínive fosse destruído, ele não entendeu o propósito de Deus. Precisou Deus palestrar com Jonas para poder ele entender o grandioso amor de Deus. Embora ele até entendia, mas é outro detalhe. Mas vamos entender aqui o que Deus está falando aqui acerca da palavra para finalizar, para não levar muito tempo nessa mensagem. Saireis, olha o que Deus ele vai falar no final. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha, algo que
que quando a gente começa a orar, por exemplo, o propósito da campanha de oração, começa a orar, Deus já tem promessa para derramar sobre a nação, o povo que clama. O povo, a nação que clama a Deus, que busca a Deus. Deus tem promessa e responde, porque lembra, trazer o reino de Deus para cá, para a terra, a oração. O efeito da oração é trazer a presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus, lembra da Arca da Aliança? Quanto mais a presença de Deus numa terra, a terra ela é abençoada. Amém? Então vamos buscar em oração trazer a presença de Deus para o Brasil. Amém? Cada vez mais em oração. Versículo 13. Em lugar de espinhos. Espinho é para sofrimento, né? Teve um tempo atrás aí que tinha um pessoal aí que só causa, ainda causa só espinho, só sofrimento, só o sangue de Jesus. Mas Deus tem uma promessa: crescerá o cipestre. Em lugar de sarça, outra árvore que também causa sofrimento, possível problema. Mas aí tem a promessa: crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, em memorial eterno, que jamais será extinto. Finaliza aqui a palavra. Cipestre, árvore medicinal. Murta, árvore medicinal. Oh, Deus tem promessa de cura. Deus tem promessa de cura. Deus tem promessa de cura. Então vamos buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, invocar enquanto está perto, porque haverá um momento que Deus vai fazer uma coisa grandiosa no Brasil. Deus vai fazer uma coisa grandiosa no Brasil. E também vai separar o Brasil, já tem propósito no Brasil, vai separar o Brasil e vai trazer o poderoso, o maior arrebatamento da história. É o momento de pré-arrebatamento. Deus vai fazer algo grandioso no Brasil. Então vamos orar ao Senhor? O momento agora é orar ao Senhor e buscar a presença dele em prol desse propósito da campanha, o 9º dia de oração da campanha Quebra de Corrupção no Brasil. Então vamos orar? Deus, obrigado, Deus, por mais uma manhã de poder estar aqui orando ao Senhor, Deus. Essa palavra de Isaías 55, ela nos fala acerca do teu grandioso perdão, Pai. O Senhor nos perdoou em Cristo. O Senhor nos deu perdão, Pai. Importa que venhamos abraçar esse perdão, essa sua graça, essa sua misericórdia. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. O Senhor ira-se todos os dias, mas também ao Pai ver graça no povo que se arrepende dos seus pecados. No povo que, Pai, busca em oração viver uma vida separada, uma vida contigo, andar na tua presença. Ô Pai Santo, Enoque que andou contigo e o Senhor levou para si, Senhor. E há uma promessa do Senhor de levar o seu povo lavado e remido no teu sangue, no tempo bem próximo, Senhor. Mas enquanto aqui estamos nessa terra, Senhor, queremos estar orando pela nossa vida, nosso lar, nossa família, nossa parentela, nossa linhagem paterna, materna, orar, Senhor, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo governo. Orar, Senhor, pedindo, Pai amado, a sua misericórdia, Senhor, em prol dessa nação. Toma a nação brasileira nas suas mãos, Senhor. Glorifica o teu nome no Brasil, Pai. Confirma a bênção, confirma a vitória, Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Assim faço, Senhor, essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, toma o Brasil nos seus 4 cantos em suas mãos. Toma todas as igrejas, todo o povo de Deus. Não deixa nenhum dos teus filhos desviarem dos seus caminhos. Muito pelo contrário, faça eles instrumento para que muitas outras pessoas tenham um encontro com Cristo e venham todas elas alcançar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Assim oro e oro pelas vidas, famílias, nos lares, que tenham todos o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aceite o perdão de Deus em Cristo Jesus enquanto tenha a oportunidade. Que sejamos uma família, um povo, uma nação feliz, pelo que está escrito e profeticamente dito. Feliz a nação cujo Deus ele é o Senhor. Tu és, Senhor Jesus Cristo, o Senhor do nosso Brasil. Nós declaramos isso por fé e nós cremos, Pai. Faça a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, lá, família. Aí foi mais um vídeo. E que Deus te abençoe. E se possível, se tiver do coração, compartilhe e ajude ao Brasil em oração. O Brasil precisa orar. Vamos orar a Deus continuamente. Então tá aí mais um vídeo. Agradeço a todos a paciência de estar sempre ouvindo esse careca aqui falando e ajudando em oração. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu coração. Graça e paz e alegria no seu coração.